Uma boa noite a todos. O tema de hoje está relacionado ao nosso maior sentimento. E todos nós já sentimos alguma coisa na nossa vida. Às vezes sentimos muita alegria, às vezes ficamos chateados, às vezes ficamos estressados. Então, os nossos sentimentos, muitas das vezes, ele faz com que as pessoas vejam como que a gente é, principalmente quando estamos chateados, né? E hoje a gente vai falar de um sentimento com os irmãos, um sentimento com o nosso Deus e um sentimento que a gente tem que ter com as nossas mulheres, né? E as mulheres com seus esposos. Muitas das vezes, para nós, é difícil a gente se relacionar, né, com alguém fechado. Porque uma pessoa fechada, é difícil saber o que ela está sentindo. Uma pessoa que não se expressa. E quando a pessoa fala, né, se torna o quê? Se torna um assunto bom, o relacionamento. Tanto marido e mulher, quanto namorado e quanto nossa comunhão com Deus. Vamos orar para a gente abrir a Bíblia? Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, Criador do céu e da terra, precisamos, Senhor, do Teu amor, do Teu Espírito, Pai. Derrama Ele sobre nós, Senhor, porque estamos sedentos, ó Pai, do Teu amor. Fica conosco, ó Pai, que as palavras que saírem da minha boca, ó Pai, sejam permitidas somente por Ti. Em nome de Jesus, amém. Então tá. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 13. Amém? Todos já acharam? Amém. Vamos lá. Em cima, né? Está dizendo assim no negrito: o amor é um dom supremo. E diz assim, capítulo 13, verso 1, a partir do verso 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retime. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver o amor, nada disso
me aproveitará. Então, a gente vê aqui que as coisas da vida, tudo que a gente faz, nosso trabalho, nosso estudo, a nossa família, tudo que a gente faça, se a gente não tiver amor, não vale, só é um esforço. Aqui dá um exemplo que só soa, mas não tem fundamento. Como é que a gente deve tratar? Como que a gente deve viver? A partir do verso 4 do capítulo 13 diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Esse não arder em ciúmes aqui é muito difícil quando a pessoa está no início de um relacionamento, né? E faz com que as pessoas expressem um sentimento, né? Então, muitas pessoas confundem e dizem assim: se eu não te amasse, eu não sentia ciúme. E a gente vê que não. Tem uma coisa chamada cuidado. Cuidado é muito melhor do que ciúme. Então, assim, vamos voltar aqui, né? Diz assim, o verso 5, não conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Olha só, gente, não procura nenhum interesse, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Agora olha a solução, tudo crê, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, ele tem quanto tempo de duração? O amor de Jesus é eterno. Olha o verso 8, como é que diz aqui, olha. O amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerão, havendo língua, cessarão, havendo ciência, passará. Tá ok, até aqui. Como é bom amar, né, gente? E é bom também ser amado. E falando de amor, teve alguém que amou a gente antes da gente nascer. Muito antes. Deus amou a gente de uma certa forma que a nossa mente não consegue entender esse amor. Que ponto é esse? Que amor é esse? Vamos abrir nossas Bíblias. João, capítulo 3. Um verso bem conhecido. Amém, irmãos? Amém? Amém. Diz assim, João capítulo 3, verso 16. Quem foi que nos amou primeiro? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, gente. Quanto tempo dura o amor que a gente acabou de ler? O amor nunca acaba. Quem foi que nos amou primeiro? Deus amou a gente primeiro. Deus, ele entregou seu filho para morrer no nosso lugar. E muitas das vezes o nosso orgulho faz com que nós não perdoemos nossos irmãos. Nós não amemos nossos irmãos. Porque a gente tem um senso de julgar e dizer, não, foi ele que errou. Se ele quiser, ele me pede desculpa. Porque eu estou certo e ele está errado. E enquanto que, se a gente olhar para Jesus, que ele é o nosso maior exemplo, ele perdoou, ele nos amou. Muitas das vezes é difícil a gente amar alguém que machuca a gente, principalmente quando a gente acha que a gente tem razão. É difícil a gente perdoar. Mas o segredo disso, gente, é orar, é pedir para Deus que Ele faz com que essa mágoa que está dentro do nosso coração, nós crie coragem de pedir perdão para essa pessoa e de começar a orar por essa pessoa e de talvez até formar uma amizade com essa pessoa. Gente, é muito difícil. É muito fácil a gente amar quem a gente ama. Quem é nosso irmão, quem é nosso amigo. Mas aí, será que é tão fácil também amar uma pessoa que nos machucou? Que nos fere? A Bíblia fala que eu devo orar pelo meu inimigo. Porque senão não tem graça. Se é só meu irmão que eu perdoo, é só meu irmão que eu amo, não tem graça. Não tem vantagem nenhuma nisso. Nós devemos amar até aquelas pessoas e perdoar até aquelas pessoas que um dia nos perseguiram. Ah, como é difícil dizer, tu me perdoa. Como é difícil orar por uma pessoa que nos machucou. Mas Deus, ele nos concede o perdão e ele nos dá coragem para nós deixarmos o nosso orgulho de lado e ir até a pessoa e falar, tu me perdoa. Deus, ele amou tanto a gente que ele deu seu único filho para morrer no nosso lugar. E muitas das vezes, por não entender, a gente acaba sendo duro às vezes, até com nossos próprios irmãos. A gente vai ler aqui agora em 1 João, capítulo 3, o verso é a partir do 11. Amém, irmãos? Amém. Diz assim, em negrito está dizendo assim, o amor aos irmãos e o ódio ao mundo. Verso 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno
e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não sabeis que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que ama permanece na morte. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a vida pelos irmãos. Até aqui. Cristo deu a vida por nós. E não é bom que a gente sinta raiva do nosso irmão, porque aqui está dizendo que a pessoa que sente raiva pelo seu irmão, ela acaba cometendo o mesmo erro de Caim. Infelizmente, irmão, devemos amar uns aos outros. Se nós não amamos, devemos orar, pedir para Deus que Ele que tem, é dele o dom do amor, e Ele nos concede esse dom de graça. Vamos ler também o capítulo 4 do 1 João, né? Vem trazendo outro conselho aqui pra gente. Esse mesmo livro aí, só faz virar a folha, que diz assim, o negrito está dizendo, Deus é amor. Amém? Diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que todo que nele, ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, não que a gente amou a Deus, mas que Deus ali amou a gente primeiro. Agora, tem como eu amar a Deus? É possível amar a Deus? É possível amar a Deus. É possível amar o nosso irmão. Em João, livro de João, capítulo 14, verso 15. Diz assim, amém? Diz assim, se me amais, guardei os meus mandamentos. Olha só, gente, que importante. Então, quer dizer que Deus, Ele
nos amou, nos deu o Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E agora a gente tem como demonstrar também o amor por ele. Aqui no capítulo 15, diz assim, capítulo 15, verso 10: se guardardes os meus mandamentos, olha o segredo, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Que interessante, gente. Tem como nós demonstrarmos nossos sentimentos a Deus. É possível nós amarmos a Deus, guardando seus mandamentos, obedecendo, vivendo numa vida de amor, perdoando. Embora seja difícil, embora nosso orgulho não deixe, e muitas das vezes nós sejamos arrastados por esse mundo, mas Deus, Ele perdoa a gente, e Ele está disposto a perdoar a gente. Esse foi o sentimento que Cristo teve por nós, porque nós andávamos feito ovelhas desgarradas, e Ele mandou seu Filho vir aqui morrer por nós. E dessa forma, obedecendo a Ele, guardando o que Ele pede, nós demonstramos o nosso amor por Ele. Não porque é um mecanismo ou é um Deus autoritário, não. Ele dá uma condição. Ele fala: se tu me amares, tu guardas os meus mandamentos. Amém, igreja? Essa é a mensagem.